Graça e paz. Fala com o irmão que está do teu lado, diz para ele uma palavra abençoada, diga shalom, meu irmão. Fala com o do outro lado e diz shalom, irmão. Você sabe o que você está dizendo para ele? Toda provisão, paz, prosperidade chegando na vida dele. Isso significa, são alguns dos significados da palavra shalom. E Deus tem isso para nós, tem um cuidado, tem um zelo para comigo e para com a minha e para com a tua vida, pois Ele é bom. Deus é o nosso Pai, nunca nos abandona. Você pode dizer assim: Deus é o meu Pai e nunca me abandona. Aleluia. Você já parou para pensar? Às vezes hoje à tarde eu me peguei pensando, raciocinando um pouco e conversando com o Senhor. Pai, que privilégio que nós temos de ter um Deus que ao mesmo tempo é o nosso Pai. E eu me alegro com isso. Eu não sei se você consegue entender a dimensão disso. Eu lembro muito de uma história de um menino, uma criança. Estavam dois meninos brincando. Isso é uma historinha contada, não sei se foi verídico ou não, mas ela é bem interessante. Duas crianças estavam olhando para o céu e um viu lá um avião. Ele disse: tá vendo aquele avião? Ele disse: é do meu pai. Aí o outro olhou para um lado, olhou para o outro e disse: tu está vendo o céu? Eu disse: estou, é do meu pai. Mas não é pequeno não, você não é fraco não, você é filho de Deus. Você já parou para pensar nisso? Isso é sério, isso é poderoso demais. Filho de Deus. Olha a posição que nós nos encontramos. Todos nós somos criaturas, agora filhos só para quem recebeu Ele, quem abriu o coração e fez dele Senhor e Salvador das nossas vidas. E eu me alegro nessa posição, dessa condição. E falando exatamente dessa condição de pai para filho, eu quero... existe uma palavra que começou a mexer comigo esses dias, quando nós estávamos lendo a carta de Judas, lá no Novo Testamento, o penúltimo livro da Bíblia, quando nós começamos a meditar sobre ele, no Bíblia Todo Dia, dali eu me despertei para aquela carta, de uma forma tão intensa, mas de uma forma tão diferente, que eu comecei assim: o que é que o Senhor quer tratar conosco? Talvez você tivesse, lógico, eu pensei, né? O último domingo do ano, rapaz, vamos falar uma coisa alegre, uma coisa feliz, mas eu vou falar aquilo que Deus direcionou meu coração para que eu falasse. Porque eu tenho certeza, se eu gritasse bem muito, eu falasse bem muito, eu não iria alcançar o que Deus tem proposto para nós, se eu estivesse fora do propósito dele ou da vontade dele. Isso é certo. O certo é que o nosso espírito, ele é guiado pelo Espírito Santo, e eu vou guiar e eu vou seguir a direção dele. Amém? Mas para começarmos, eu queria que você abrisse Malaquias capítulo 3, versículo 18. Malaquias capítulo 3, verso 18. Aleluia. Deus é muito bom. Eu amo esse Deus. Malaquias capítulo 3, versículo 18, diz assim: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Amém? Se você ler o contexto aqui, ele vai falar de algumas pessoas que estavam murmurando, enfim, mas eu quero me deter apenas nesse versículo, que há uma diferença entre quem serve e o que não serve a Deus. Quando a gente fala de dessa diferença, nós podemos abranger muito esse leque dessa diferença. Eu posso ver a diferença de um cuidado de Deus, a diferença de o amor de Deus que o Deus fez por nós, que nós reconhecemos isso. Nós podemos olhar a diferença da nossa vida de saúde, porque tomamos posse, enfim, tem N coisas aí. Mas eu quero chamar a tua atenção para essa diferença comportamental. Não podemos ter, nós como filhos de Deus, não podemos ter o mesmo comportamento que os outros não têm. Eu acho interessante que muitas vezes nós, até mesmo para nos enturmarmos, vamos falar assim de uma linguagem bem jovem, eu entro na galera, me filtro com eles e daqui a pouco as coisas que eles estão fazendo, eu estou fazendo. Mas tem que ter uma diferença entre o que serve e o que não serve. Sabe, se a minha vida e a tua vida está igual à dos outros, tem algo errado. Deus não quer a nossa vida igual ao que os outros do mundo têm. Eu não estou desprezando o comportamento deles, porque tem pessoas que se comportam direito, mas eu estou dizendo que mesmo diante daqueles que se comportam direito, tem que ter uma diferença entre eles e nós. E essa grande diferença, amados, ela se encaixa na paternidade de Deus. Porque
Nós, lá em João 1,12, a Bíblia diz que todos quanto receberam, Ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Neles, de fato, verdade, todos nós na face da terra fomos criados por Deus, mas filhos de Deus só quem recebeu eles. Então, a aparência espiritual, alma e corpo, todos nós somos assim, mas a diferença entre o filho de Deus e o que é criatura de Deus. E esse comportamento, ele vai mexer, eu vou mexer com você um pouco hoje à noite, porque existem pessoas infiltradas no nosso meio, que estão distorcendo a palavra da verdade. E eu vou me levantar como uma bandeira, como um farol, como uma luz no meio do deserto, para dizer assim, ou no meio da escuridão, para dizer assim, olha, ei, a vida é diferente dessa daí. E essa vida que eu estou te mostrando, ela é muito maior, ou muito melhor, e muito mais proveitosa do que qualquer vida lá fora. Eu não vou me calar. Enquanto eu tiver vida, eu digo ao Senhor, eu gostei que o Miquel falou aqui, Senhor, Deus não terminou conosco. Todos os dias de manhã eu digo isso aí, Senhor, obrigado, porque o Senhor não terminou comigo ainda. Então, enquanto eu viver, eu vou anunciar essas boas novas. Eu vou mostrar e vou dizer que tem a diferença entre o que serve e o que não serve. Aleluia. Em Judas, abre lá em Judas, por favor. Capítulo 1, só tem um capítulo. É o penúltimo livro da Bíblia. Judas, capítulo 1, no versículo 1 também. A Bíblia diz lá em Apocalipse, capítulo 1, verso 8, diz assim, fala que Deus, a Bíblia diz assim, eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir. Você pode dizer assim comigo, Deus é o mesmo hoje, ontem e será para sempre. Deus não mudou, Ele é o mesmo Deus. Agora, nós estamos hoje em uma aliança, em uma dispensação diferente da do passado, da que as pessoas tinham na lei. O que acontecia? Na lei eles não tinham salvação, na lei eles não tinham a graça. Nós hoje temos a salvação e temos a graça de Deus. E eu não estou me falando de graça, eu não estou me referindo à graça como um favor imerecido, eu estou me falando da dispensação da graça. Ou seja, na antiga aliança, um sumo sacerdote, para que ele entrasse na presença de Deus, ele tinha que se preparar, se santificar, fazer aquele processo todo para que não fosse fulminado. Já nós hoje temos acesso 24 horas. No momento que nós quisermos entrar na presença de Deus, e deixa eu deixar isso bem claro, quando eu me refiro a entrar na presença de Deus, é você entrar na manifestação da presença, porque existe a presença dentro e ela em manifestação fora de nós. Eu me refiro a isso. Então nós temos livre acesso ao Santo dos Santos. O véu foi rasgado, não temos mais isso. E isso nos coloca numa condição melhor. Só que muitas pessoas, por estarem nessa condição, nessa posição de filhos, estão confundindo as coisas. Estão distorcendo as coisas. E quando elas distorcem as coisas, se torna veneno no nosso meio. Judas, você abriu em Judas, capítulo 1, eu vou ler do versículo 1. Ele diz assim, Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados amados em Deus Pai, aguardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz, amor, vos sejam multiplicadas. Deixa eu mudar aqui só de versão que eu quero ler para você na NVI, que ela fica mais clara. Versículo 2, diz assim, versículo 3, amados, embora eu estivesse muito ansioso por lhe escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas, confiada aos santos. Ele está dizendo, olha, eu vou falar para você que você insistentemente batalhe pela fé. Ou seja, vão se levantar pessoas que vão querer distorcer o que você crê, como você age. E isso acontece hoje em dia. Verso 4, preste atenção, diz assim a Bíblia. Pois certos homens, cuja condenação já está sentenciada, ou seja, se as pessoas já não têm mais acordo para elas, há muito tempo, claro, se elas se arrependerem, né, ainda vai pela misericórdia de Deus, mas, pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios, pessoas que não temem a Deus, e
transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Eu vou ler para você em mais duas versões diferentes. Na NVT, olha como deixa bem claro. Pois alguns indivíduos perversos se infiltram, esse é o versículo 4. Pois alguns indivíduos perversos se infiltraram em seu meio, sem serem notados, dizendo que a graça de Deus permite levar uma vida imoral. Versão a mensagem. O que ocorre é que alguns indivíduos se infiltram em nossas comunidades, eles têm aparência de espiritualidade, mas não passam de canalhas sem escrúpulos. O objetivo deles é substituir a graça pura de nosso Deus por uma libertinagem, afastando-se de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Quando Judas fala sobre isso, ele estava advertindo que já existiam pessoas que estavam se filtrando. Hoje não é diferente. Existem pessoas que têm falado aí a teoria da graça, e onde é essa teoria da graça? Porque eu estou na graça, eu posso fazer tudo. Judas começa a corrigir, dizendo aqui que essas pessoas, elas se infiltram, de fato e de verdade são como veneno, são como pessoas aparentemente espirituais, que vêm com propostas até interessantes, mas na verdade eles estão querendo distorcer a santidade que nós temos. O processo, vamos dizer assim, querem mudar essa liberdade que nós temos, transformando ela em libertinagem. Eu e você, nós temos liberdade na presença de Deus. Mas muitas pessoas têm ensinado aí que essa liberdade nos dá a condição seguinte: olha, se eu estou na graça, se Deus me perdoa, eu posso fazer o que eu quero. Mas deixa eu te dizer uma coisa: você saiu da condição de criatura, se tornou filho, mas não deixou de ser servo. Vou dizer do outro lado, de outra forma para você entender. A sua posição hoje não pode anular o servo que você é. Nós temos uma posição. Deus tem esse... Ele não quer que deixemos isso. Viemos deixar essa vida de servo. E da mesma forma que Ele se fez Deus, Ele se fez Pai, Ele continua sendo Senhor. E o Senhor, Ele exige de mim, exige de você certos comportamentos. Mas pessoas estão se infiltrando e dizendo: rapaz, você pode levar a vida como quer. Porque agora nós estamos na graça. Uau! Que coisa tão boa essa graça. Eu tenho liberdade de fazer o que eu quiser. E é. Mateus 5. Abre lá, por favor, para eu fazer umas comparações. Evangelho de Mateus, capítulo 5, a partir do verso 17. Mateus 5, 17. Glória a Deus, aleluia. Diz assim a Bíblia: não penseis que vim revogar a lei. Isso é Jesus falando, amém, gente? Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Ou seja, tudo vai se cumprir, que está escrito, meu irmão. Então tudo que você vê, tudo que nós vemos, tudo que nós meditamos, vai se cumprir. Não se preocupa não, tem tempo para tudo. Existe tempo para tudo. Versículo 19. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que é dos menores, e assim ensinar os homens, será considerado o mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça, ou a vossa posição, amado, de justiça de Deus, se ela não exceder em muito, diga comigo, muito. Olha um pouquinho para mim. O que é que Jesus está dizendo? Que a condição que vocês se encontram hoje tem que ser muito diferente da dos outros. O seu comportamento, o meu comportamento tem que ser muito diferente dos outros.
Nós não nos encaixamos mais nesse tipo de comportamento. Nós agora fazemos parte de outra posição. Temos que ter outros comportamentos. Ele continua: se, porque vos digo, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Eita glória a Deus! Tem que ter uma diferença entre o que serve e o que não serve. Não existe esse negócio de crente superficial. Porque quem ensina essas coisas está jogando veneno no nosso meio. Ah, você pode ficar tranquilo. Você pode estar aqui, pode estar lá, não tem problema nenhum. Podemos viver do mesmo comportamento de lá e de cá. Não tem jeito, não tem problema não. A graça de Deus nos ajuda. Aonde tem isso? Pelo contrário, Judas, ele fala que são pessoas infiltradas e já estão condenadas. Já tem pessoas condenadas com essas brincadeirinhas. De Deus não se zomba. Com Deus não se brinca. Existe um texto lá em Apocalipse que diz, a Bíblia diz que não quer crentes mornos, porque eu estou a ponto de vomitar. Meu amado, olha, eu sou crente chato, eu sou crente tradicional, jurunas, você pode me chamar do que for, mas eu só vou fazer o que for correto, o que agrada o meu Pai. Pode todo mundo ficar contra mim, mas eu vou ficar certo, que o meu Deus está me dizendo é assim, Pai, pois eu vou crer dessa maneira e vou agir dessa maneira. Existe uma expressão que o pastor Bando dizia para a gente, ele dizia assim: eu não abro nem para um trem carregado de pólvora e um bebo fumando em cima. Sabe o que é isso, gente? Convicção de quem é, do que devo fazer, da posição que eu tenho. Ou somos crentes de verdade ou somos crentes falsos. Vida leviana não cabe para mim nem para você. Diga assim: vida leviana não dá mais para mim. Diga: já era. Meu irmão, acabou. Não existe superficialidade não. Ou você está dentro ou está fora. Crente superficial, isso não existe. Glória a Deus. Vamos continuar lendo. Porque eles fazem uma comparação da antiga aliança. Jesus faz uma comparação, faz comparações e eu acho muito interessante. Até foi citado também lá no dia do áudio. Diz assim, versículo 21. Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás. E quem matar está sujeito a julgamento. Isso era na lei. Verso 22. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Tá, glória a Deus. Na lei, se você matasse, estava sujeito a julgamento. Na graça, se você só, preste atenção, se irá contra o seu irmão. Não venha dizer para mim, eu não estou aqui trazendo, não quero trazer julgo para você, mas eu quero trazer temor. Porque na lei existiam essas regras, e eu estou falando no aspecto comportamental. Amém, gente? Na lei tinha as regras assim, ó, se você matar, você está direito a passivo a ser morto. Agora na graça está dizendo assim, só o fato de você se irritar. Eu gosto de dizer em casamento. Casamento é interessante. Quando eu vou falar em um casamento, eu começo a compartilhar a vida do homem e da mulher. E muitos homens se alegram muito pelo texto que diz que vós, mulheres, sejais submissas ao vosso marido. Eita, chega a ter um que enche o peito assim. Sou eu que mando. Ô bobo, inocente. Como diz minha irmã, iludido é pior do que doido. Porque a condição de submissão ela só se dá quando o homem ama a mulher ao ponto de dar a vida por ele. Está pensando que é moleza ser marido e ter uma mulher submissa? Aí no grito, vai nessa aqui, no grito tu vai arrumar uma aguinha e vai querer te matar de noite dormindo. Botar água no ouvido, né, de volta assim. Ou tocar fogo no colchão, quando você acordar já está torrado. Não é no grito, é no amor, meu irmão.
Aí o homem se acha, vê lá, preste atenção, porque na lei, amados, antigamente a mulher tinha que submeter, tinha que ficar calada, era todo um processo, mulher não tinha vez. Mas agora Deus deu vez à mulher. Deus revelou a vontade dele. Mulher, você fala, você prega. Tem essas mulheres ungidas. Temos aqui várias pregadoras aqui. Mulheres de Deus, mulheres que vão ganhar muitas vidas, já estão ganhando muitas vidas. Isso é o poder de Deus na vida delas. Isso é maravilhoso. Mas na antiga aliança elas não podiam fazer isso. Aí na nova Deus dá essa condição e ele diz ao homem, pronto. E ele diz a ela, você vai se submeter. Mas só se submete quando ele te ama. Aí Jesus diz mais, versículo 22, deixa eu terminar de ler o versículo. Eu porém vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto ao seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. A quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Gente, isso é sério. Lá na lei, estava sujeito a ser morto, só isso. Se matasse. Mas aqui não está falando nem de matar, está ficando chamado de tolo. Se irá sem motivo nenhum. Não vem dizer para mim que na graça hoje é mais moleza. Não, gente, é mais sério. Porque a lei, ela vinha nos acusar, a lei vinha nos apontar, mas a graça veio nos capacitar a fazer o que tem que ser feito. Aleluia. Pula aí, nesse mesmo capítulo, versículo 27. Diz assim, ouviste o que foi dito? Não adulterarás. Isso eles diziam. Verso 28. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Tá, glória. Na lei era o ato, hoje é no olhar. É moleza? A lei, ela mostrava algo para nós, como eu disse agora, mostrando o que estava errado, como nós devemos agir. A graça está dizendo assim, se eu te dou a graça, não estou me referindo à graça de Deus, eu estou me referindo à dispensação da graça, foi a condição de Deus para que nós não nos prostituamos. Tá certo, né? Esse negócio aí, não devemos nos prostituir. Só olhar você está errado. Na lei você podia olhar, ia lá, chegava só, não podia fazer o negócio. Mas agora só olhar. Está pensando que é moleza? Quantos homens não tem problema de torcicolo olhando para a mulher assim? Aí daqui a pouco está assim. Olhou com intenção impura, pecou, meu irmão. Sou eu que estou dizendo, não, está escrito. Isso é Jesus falando conosco. Ele diz assim, é tão sério que ele diz no versículo 29, se o teu olho te faz tropeçar, arranca-o. Jesus Cristo. E lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Aleluia. Glória a Deus, eu gosto disso. Deus mexe comigo. Pula aí para o versículo 33. Também ouviste que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com seu Senhor os teus juramentos. Ou seja, você podia jurar, né? Eu não sei você, mas eu como criança, eu juro, ó. Ele fazia uma cruz assim, fazia de tudo e eu juro. Na lei, na graça, eu porém vos digo, olha o que ele diz assim, de modo algum jureis, verso 34, nem pelo céu, nem pelo trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim e não, não. Em outras palavras, eu juro por Deus que eu não fiz isso, mãe. Tem isso não, meu irmão. A minha palavra, a tua palavra, ela tem que ser sim, sim, não, não, e acabou. Pague o preço pelo que disse, meu irmão. E às vezes eu me pego crentes com comportamentos dúbios, de maneira diferenciadas, que não querem cumprir o que fala. Meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você, se você não cumpre o que fala, cuidado. Porque Deus sabe, Ele conhece o teu coração, não tem como nós nos escondermos dEle. Ele sabe da verdade. Se diz que vai fazer alguma coisa,
Cumpra, meu irmão. Nem que o preço seja muito alto, mas cumpra. Eu conversava com o menino do grupo de música aqui, sábado, na reunião com eles, e eu falei dessa bateria. Quando eu fui comprar essa bateria aqui, eu tinha olhado uma eletrônica, de última geração. Sério, eu fui mesmo. A gente está acostumado com aquela pretinha, lembra? Pequenininha, fazia o sonzinho, gostoso, essa que eu quero. Aí só que antes de eu sair de Arco Verde, eu falei com o Douglas, eu falei com o Marcondes e falei com o Andrés também. Não falei, Andrés, contigo? Eu disse, vamos fazer o seguinte, vocês me prometem que vão tocar baixo? Tocar mais baixo? Se me prometer que vai tocar mais baixo, eu compro aquela. Não, a gente compra. Se o senhor comprar, a gente toca mais baixo. Beleza, meu irmão. Só que quando eu cheguei lá, vi aquela bateria linda, rapaz. Bicho, parece uma bateria de verdade, só que toda emborrachada, né? Porque ela é eletrônica, aquela coisa toda linda. Aí eu disse, rapaz, vai ser essa mesmo. Mas peraí, deixa eu ligar para os meninos para convencer eles que eu não ia levar essa. Uma dessa. Aí só que achou de eu ligar para Douglas. E quando eu ligo para Douglas, ele diz assim, mas pastor, o senhor disse. Eita, meu irmão. Eu estava do outro lado da calçada da loja, a Elisângela estava lá comigo, estava do outro lado da calçada, eu conversando, querendo convencer Douglas. É quando ele disse, o senhor disse, aí eu parei. Foi. Eu liguei o telefone, cheguei lá, eu já tinha separado a eletrônica, o cara quando olhou para mim disse, posso embalar? Eu disse, não, eu vou levar aquela. Eu disse, mas por que? Porque eu disse. Glória a Deus. Meu irmão, se você disse, cumpra. Nem que o som saia mais alto. Nem que você pague um preço muito alto. Mas vale a pena saber uma pessoa olhar para você e dizer, rapaz, nessa pessoa eu confio. Eu posso entregar aqui muito dinheiro na mão dessa pessoa, tenho certeza que não vai sumir nada. Eu posso confiar a minha vida na mão dessa pessoa, porque eu tenho certeza que vou estar seguro. Gente, não tem coisa melhor de ouvir do que isso. Porque ela sabe que pode confiar em nós. Aleluia. Versículo 43. Na lei, diz assim, ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Misericórdia, meu Jesus, o cabo está me perseguindo, eu vou orar só se for para ele morrer. Mas a lei, hoje na graça, há condição de eu e você orarmos pelos nossos inimigos. Você quer ver uma maneira de você desmanchar uma pessoa? Não é dando uma tapa nela não, gente. Quando Jesus fala sobre as faces do amor, vamos dizer assim, se te bate numa face, oferece a outra face, ele está falando do amor. Não tem tapa maior do que uma tapa de luva. Vou explicar. Tapa mãozada, ela dói, não dói? Mas a tapa de luva é a pessoa constranger o outro com amor. Sofrer algo e poder ajudar. Tá, glória. Vou te contar meu testemunho. Em 1999, há 20 anos atrás, 3º Batalhão em Arco Verde, eu conhecia Alex, eu conhecia Reinaldo, Alex era tenente na época, Reinaldo, que é coronel hoje, os dois são coronéis hoje, era capitão. Eu conhecia também outro, eu não me lembro o nome dele, um gordinho. Eu conhecia 3 oficiais, 4. E quando Zé Marcos, lembrei. Quando eu conheci, eles eram da igreja. Quando eu os conheci, eu cheguei aqui em Arco Verde e o povo sabia que eu conhecia eles. Daí, primeiro serviço de policial aqui em Arco Verde é para o presídio. Cadê o irmão que vai ser praça? Cadê ele? Cadê tu? Eu vi nesse instante, ali, olha o praça. Eu vou acochar aquele cara ainda, comigo é assim. Brincadeira, viu, meu irmão? Ele vai ser praça. Primeiro serviço é presídio. Aí pega, me coloca no presídio. Quando eu chego no presídio, aí tem uma mesa assim para o almoço. Na época tinha todas as guaritas ativadas. Você tira isso, eram 4 policiais por guarita, 4 vezes 6, 24 homens. Então era 6 em cima, comendo, e os outros 18 embaixo, dormindo, conversando. Enfim, era muita gente. Só que quando esse que vos fala chegava, o silêncio pairava. Estava uma conversa. Aí quando eu chegava, Poxa, o que foi? Primeiro dia eu pensei, não, se entalaram, alguma coisa desse tipo, não é possível uma coisa dessa.
E eu entrei, botei meu prato, sentei com eles e eu vi que a conversa diminuiu, que o assunto parou. Aí o outro dia eu vim, quando eu entrei estava maior zoada, quando eu entro, silêncio. O que foi isso? Aí eu percebi, que eles achavam que pelo fato de eu ouvir o que eles estavam falando, eu iria falar para os oficiais que eu conhecia. Que eu estava ali como olheiro, como cruzeteiro, o linguarudo, era o que eles pensavam de mim. O fuxiqueiro. O quê? X9. Não é um cachorro não, X9. E eles pensavam isso. Passaram-se os anos, eu só trabalhei poucos meses no presídio, acho que 2 ou foi 3 meses no máximo. Saí, fui trabalhar, passei a trabalhar interno. Quando eu chego para trabalhar interno, eu descobri quem era a pessoa que estava, como a gente diz assim, descendo a lenha em mim. E essa pessoa, passou o tempo, ele foi se aposentar. E na sessão que eu trabalho, é exatamente a sessão que faz esse tipo de coisa, a aposentadoria, a sessão de pessoal. Só que quando ele foi, a contagem de tempo dele tinha dado errado. Um cálculo lá, e ele não tinha como fazer, ele não tinha como provar. O que foi que eu fiz? Qual seria a minha intenção errada? Eu disse, agora eu mato ele na unha. Eu vou rasgar esse documento e ele vai trabalhar mais 1 ano e pouco. Ele não fez mal a mim? Mas sabe o que eu fiz, meu irmão? Eu liguei para os contatos que eu tinha lá no Derby. E comecei, gente, manda isso aqui, olha, veja, a pasta dele é essa, isso aqui. Consegui, em negócio que ele tinha 1 ano e alguma coisa para trabalhar ainda. Eu consegui, dentro de 1 semana, provar que ele tinha esse ano e ia aposentar ele. Esse cara, quando olhou para mim, que eu entreguei para ele, está aqui, cara, a tua aposentadoria, quase eu digo o nome dele, está aqui, rapaz, a tua aposentadoria. Ele olhou para mim e fez, tu fizesse isso comigo? Meu irmão, tem que ter uma diferença entre o que serve e o que não serve. Jesus está dizendo aqui que nós devemos orar pelos nossos inimigos, pelos que vos perseguem. Aí versículo 45, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos, porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Aleluia. Aleluia. Diga assim comigo, tem que haver uma diferença entre o que serve e o que não serve a Deus. Aleluia. Você está sendo diferente ou igual a todos? Aleluia. Que diferença há entre você e o seu vizinho? Que diferença há entre você e o funcionário do mesmo departamento que você trabalha? Que diferença há entre mim e outro sargento que tem lá no quartel? Que diferença? Sabe, amados, a Bíblia diz que deixe que suas bocas, deixe que os outros te louvem, não a tua própria boca. Mais ou menos assim. E é bom demais a gente ouvir os testemunhos. Eu sei que esse período de confraternização, as pessoas não vêem muitos defeitos, não, vêem muitas qualidades, né? A gente não vê um amigo secreto dizer assim, fala do defeito de alguém. Não, fala de uma qualidade, não é? E nós tivemos um amigo secreto no quartel. Estávamos lá brincando, todo mundo. E olha lá que a brincadeira lá é séria, é todo mundo armado. Que se fizer raiva, né? O negócio é sério. Você está brincando. E a gente foi brincar. Fulano, tira o nome dele, diga uma palavra. E por que é importante estar do lado dele? E foram passando. Quando chegou a minha vez, eu já fiquei desconfiado. Aí ele tirou assim, disse, eita, tinha que ser ele. Eu olhei para ele, ele disse, a palavra que eu tenho para dizer dele se chama espelho. Ele disse assim, como homem, como pai, como crente, como sargento, ele é um espelho. Estou dizendo isso para me vangloriar não, estou contando um testemunho. Mas isso só acontece porque eu procuro viver uma vida diferente da que eles vivem. Eu não compactuo com o que eles compactuam. A gente brinca sim. A gente tem apelido lá, tem, o que é que tem? Mas coisas saudáveis. Mas eu sou diferente deles. Diga assim comigo, eu tenho que ser diferente do mundo. Em Gálatas capítulo 5, abre lá por favor, versículo 13.
Gálatas capítulo 5, versículo 13 diz assim. Gálatas 5, 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém, não useis da liberdade e da graça, em outras palavras, para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor. Cristo nos chamou para a liberdade. O problema é nós tornarmos a liberdade em libertinagem, como Judas fala. Essa palavra libertinagem, eu achei dos significados dela aqui muito interessante. Eu queria ler para você. Diz assim, libertinagem é o fruto de um uso errado da liberdade. Libertinagem, libertino, é alguém que revela não se importar com as consequências que o seu comportamento pode ter. É forte. Volta para Judas. Não, Romanos capítulo 6, aleluia, nós já estamos encerrando. Romanos 6, verso 15. O que fazer agora? Olha só o que o escritor Paulo fala, já nos advertia em outras cartas também, existem outras passagens, mas Romanos 6,15 diz assim: e daí? Havemos de pecar, porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. 16. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja o pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, glória a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, vieste a obedecer de coração a forma de doutrina da que fossem entregues, e uma vez libertos do pecado, fosse feito justiça. Aleluia. Diga, eu sou servo da justiça. Aleluia. Aleluia. Versículo 18, vamos ler logo aqui. Olha só, diz, e uma vez libertados do pecado, já li isso para você, versículo 18 não, Judas capítulo 1, vai para lá agora. Diga, eu não posso viver igual aos outros, que não temem a Deus. Versículo 4 de Judas. Pois certos indivíduos se introduziram, nós já lemos isso, vou ler novamente, com dissimulação, deixa eu mudar aqui a versão, só um minuto. Pois certos homens, cuja condenação já está sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça do nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Embora vocês já tenham conhecimento, ele vai trazer algumas lembranças de tudo isso, quero lembrar-lhes que o Senhor libertou o povo do Egito, mas posteriormente destruiu os que não creram. Verso 6. E quanto aos anjos, que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram a sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos, concorrentes eternas para o juízo do grande dia. De modo semelhante a estes, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram a imoralidades e relações sexuais antinaturais, estando sobre o castigo do fogo eterno. Elas servem de exemplo. Versículo 8, da mesma forma, estes sonhadores contaminam o próprio corpo. O que é contaminar com o próprio corpo? É ter relações sexuais ilícitas, até pode começar a brincar com coisas que eu sou contra. Eu vou dizer a você e vou defender sempre, eu sou contra crente que escuta música do mundo. Eu não consigo entender por que a gente escuta, a gente não, que eu não escuto. Por que é que tem crente que escuta música do mundo? Não consigo. O que é que edifica? Tem o que? Sofrência. Meu irmão. E é um sucesso a sofrência. E nós estamos ouvindo e curtindo isso. Vai, não escuto Legião Urbana MPB. Meu irmão, andar à noite escutando Legião Urbana fica perigoso. Quem já ouviu Legião Urbana sabe o que eu estou dizendo. Eu não consigo entender. Eu entro em carro de crente e escuto música do mundo.
Está errado, meu irmão. Ah, mas isso é besteira, pastor. Deixe de ser ignorante, deixe de ser radical, só mesmo. Não edifica em nada, isso vai destruir a nossa vida. Ah, mas agora eu estou ouvindo em inglês, porque eu não entendo nada. Se iluda não, que a influência ela vem no ritmo, ela vem na melodia. Pessoas inspiradas de uma forma errada são como é que escreve? Que escreve não, compõem essas músicas. E cuidado que são pessoas que não são inspiradas por Deus não, muitas vezes. Quase nenhuma vez. Então por que crente fica ouvindo música do mundo? E achando legal, ainda curte e bota lá no Instagram. Tá vendo, galera? Esconde isso é vergonha. Tá, glória. Tem gente precisando ver isso hoje mesmo. Isso é vergonha, você deve expor isso não, você deve esconder. Melhor dizendo, deve acabar com esse negócio. Ah, pastor, é MPB. É forró. Tem uns forrós bons aí. É gospel. Quer que eu cante um? Olhe que eu ganhei no show de talentos. Bom, não posso fazer nada. Quem mais animou a turma fui eu. Existe, meu irmão. Existem músicas com letras inspiradas pelo diabo e músicas com letras inspiradas por Deus. Escuta o que Deus tem. Então essas pessoas, olha só o versículo 8, da mesma forma esses sonhadores contaminam o próprio corpo. Começa com isso. Aí depois começa aumentando, aí começa mais, e mais, daqui a pouco estão se prostituindo. Aí diz assim, rejeitam as autoridades. Sabe o que é isso? Pessoas que não querem se submeter. Quem espalha essas mentiras de que a graça pode tudo, são pessoas que não querem se submeter. Eu acho que foi Saulo que falou aqui quinta-feira, desigrejados, não foi tu? Saulo falou sobre desigrejados. Sabe o que é isso? São pessoas que não querem ter liderança. Aí eu acho interessante que não querem se submeter a uma igreja local, mas se reúne e ainda recolhe dízimo e oferta. Para que quer dinheiro? Para que a liturgia? Porque tem um horário para chegar lá. Para que isso? Regras. Ninguém vive sem regras, meu irmão. Ninguém. Nem pense você, eu vivo, não. Ninguém vive sem regras. Aí essas pessoas, podem observar, a vida deles é essa aí. Rejeitam as autoridades. Difamam os seres celestiais. Uma versão diz assim, essas pessoas, elas estão zombando do mover do Espírito. Oxe, para que isso correr? Para que correr aqui dentro? Para que rir? Para que isso aqui? Aí fica tirando onda. Eita, o doido. Tem um que está tremendo ali, ó. Deve ser frio, o ar-condicionado é muito gelado. E ficam zombando das coisas de Deus. Tirando onda, meu irmão. E não venha dizer para mim que não é de Deus. Porque me diga uma coisa, meu irmão. Pelo amor de Deus, me ajude. Uma pessoa que abre o coração para Jesus, ela só pode ter ouvido de Jesus de alguma forma. É ou não é? No domingo, acho que tem 15 dias ou foi 20, só foi mover. Dia da ceia. Só foi mover. Aí uma vida lá atrás, uma palavra específica, disse, eu quero Jesus. Não venha dizer para mim que o mover do Espírito não é de Deus. Agora essas pessoas estão espalhando isso daí, zombando disso daí. Paulo escreve sobre isso também, zombadores. Verso 9, contudo nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando, pula versículo 10, todavia esses tais difamam tudo o que não entendem, e as coisas que entendem por instinto, como animais irracionais, nessas mesmas coisas se corrompem. Rapaz, isso é muito sério. Até aquilo que eles entendem como animais irracionais. Olha o que Judas usa uma palavra pesada, gente. E ele diz assim, ainda assim com essa eles se corrompem. Meu Deus do céu. Eu já vi pessoas chegar ao ponto de querer ter relações sexuais com cavalos. Isso é um absurdo, gente. Pelo amor de Deus. Isso é o diabo em vida. Isso não é uma pessoa não. Foi o diabo que encarnou nela lá. Foi o cão querer um negócio desse. Se atrair por uma égua. Vai para lá, meu irmão. Isso é uma miséria, isso é pecado, isso é mundo. Isso é sujo.
Versículo 11, olha o que vai acontecer. Ai deles, pois seguirão o caminho de Caim. Quem lembra de Caim aqui? Por que é que Caim é tão famoso? Por um pecado que ele cometeu, matando o próprio irmão. O primeiro pecado, o primeiro assassinato, foi ele. Aí ele diz, buscando, pois seguirão o caminho de Caim, buscando lucro, cairão no erro de Balaão. Balaão, foi que houve com Balaão? Enganou muitas pessoas inocentes, e foram destruídos na rebelião de Corá. Esse tipo de pessoas que pregam essas coisas são aqueles que provocam rebeliões dentro das igrejas. Vai uma advertência, cuidado. Cuidado com esse tipo de pessoas. Cuidado com quem você fala, meu irmão. Tem que ter uma diferença entre o que serve e o que não serve. Nós somos diferentes e ponto final. Isso não é se achar, é ser. Tá, gostei dessa. Diga assim comigo, isso não é se achar. Diga, é ser. E esse é o que? Diga assim, ser filho de Deus. Isso é ser filho de Deus. Não tem acordo, meu irmão. Não tem acordo do talvez errado, não. Deus nos quer cortando certo. Aleluia. Aleluia. Eu me alegro quando eu vejo pessoas decidindo andar num caminho certo. Gente, Deus é tão bom que quando as pessoas decidem andar num caminho certo. Eu conversando com um casal aqui da igreja, e eles disseram que um certo dia foram para um local, e nesse local ouviram uma palavra. Eu queria chamar o grupo de música, vem para cá por favor. E quando eles chegaram nesse local, ele ouviu uma palavra de Deus, eles ouviram a palavra de Deus, e decidiram no coração deles acertar. Meu irmão, quando a gente decide para o que é correto, eu vou te dizer uma coisa, Deus pega junto. E eles decidiram acertar. Meu irmão, se você conversar com eles, você vai perceber a alegria, você vai perceber como eles estão leves, como Deus proveu eles de coisas em cima de coisas, em cima de coisas, que eles olham, rapaz, só pode ser Deus. Só porque decidiram se alinhar, meu irmão, nessa noite você tem a oportunidade de se alinhar. Se vinha de um lado, não, eu estou um pouquinho aqui, um pouquinho ali, não, Deus quer que você fique aqui, na linha, no prumo. Ah, o caminho do Senhor é estreito, mas é prazeroso. Não podemos viver de todo jeito, mas é prazeroso, vale muito mais. Eu já disse isso aqui uma vez na igreja, e vou repetir. Quem está com o microfone sou eu também. Certa vez, eu e meu chefe de sessão, cheguei para ele e disse assim, nós estávamos conversando, ele gosta de tomar uma, de viajar, de andar com mulheres, mundo. E ele olhou para mim, e eu pregando o evangelho para ele, porque lá é assim, quem bota a primeira música é a música que fica. E eu saí botando música de vários ritmos diferentes, forró, reggae, aquele Céu Fernandes, isso tem tudo isso nos crentes. Eu tenho, vem para cá, falando com ele. E ele olhou para mim, eu disse assim, olha, vamos fazer o seguinte, o senhor ama essa vida, não ama? Eu disse, amo essa vida, é bom demais, menino, então sucesso, certo? Tá certo. Uma coisa é certa, se você tiver certo e eu errado, o que acontece? Todos nós, porque no pensamento dele, todos nós vamos para o céu. Eu disse, se eu tiver certo e você errado, eu dizendo a ele, vamos para o céu. A diferença é que você aqui bebeu, se prostituiu, farrou, e eu decidi viver com uma mulher só. Decidi não beber, decidi não me drogar, não me prostituir. Então a diferença está nessa. Agora tem um detalhe, se eu estiver certo e você errado, eu vou para o céu e tu vai para o inferno. Quando eu disse aquilo ali, ele estava sentado, estava rindo, o sorriso sumiu do rosto dele, pesou a palavra sobre ele. Aí eu percebi, eu disse, vamos trabalhar. Vamos trabalhar.